Bom, agora já estamos gravando esse momento da nossa celebração, do nosso culto, e quero dar as boas-vindas àqueles que vão nos assistir em casa e através do canal do YouTube, e dizer que é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar aquilo que acontece conosco aqui através do nosso canal. Espero que os irmãos assistam, né? Nós temos uma igreja que frequenta e uma igreja que assiste, né? E é interessante que a igreja que assiste é maior do que a igreja que frequenta. E eu fico muito feliz por isso, porque mais pessoas estão sendo alcançadas com esta reflexão que nós fazemos, que eu acredito que é a essência da mensagem do Evangelho. A gente está vivendo um tempo em que tem tantos pregadores falando tantas coisas que não são relevantes, que ferem a palavra de Deus e acabam tendo mais projeção, mais visibilidade, mais credibilidade do que aqueles que estão fazendo um trabalho sério de estudo da palavra de Deus, dependendo do poder do Espírito Santo para poder fazer essa obra que também é importante, que é da comunicação da mensagem do Evangelho. Nós estamos, nesses dias, nesse mês de abril, fazendo uma série de mensagens que tem sido muito interessante para aqueles que têm acompanhado, que é aquela série que fala sobre o amor. Como eu disse na primeira mensagem, a gente não quer fazer uma série de mensagens sobre o amor. Eu não quero falar sobre o que é o amor, sobre esse significado do amor, mas é esse fato que a palavra de Deus nos remete, de que quando o amor acontece, tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que interfere nos nossos relacionamentos, na nossa dependência de Deus, diante das crises que passamos, tudo vai embora, esse medo vai embora. Não há lugar para o medo onde o amor acontece. Essa é uma palavra que a gente pode confiar? Bom, é a Bíblia que diz, não é? É a Bíblia que diz isso, que o amor lança fora o medo. Mas a gente já experimentou isso? A gente já colocou isso em prática? E hoje nós vamos ter uma terceira oportunidade da gente pensar sobre essa possibilidade da gente lançar fora tudo aquilo que nos traz insegurança, que nos traz temor, que nos traz medo, através do desvendar desse amor misterioso de Deus por todos nós. Então, nós vamos pregar hoje, a nossa mensagem tem como título a expressão surpreendidos pelo amor. O amor nos surpreende. É uma surpresa atrás da outra, não é? Quando a gente descobre o quanto Deus nos ama, Deus sempre nos surpreende. Deus nunca age conosco do mesmo modo. Ele não segue uma listinha. Bom, agora eu amo a Késia, eu vou fazer isso por ela. Agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou mandar flores. Isso são os apaixonados. Deus não. Deus sempre nos surpreende. Ele sempre tem algo novo. E é isso que nós vamos encontrar hoje em nossa reflexão. Eu escolhi o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Gente, essa expressão de Jesus é uma expressão bem complexa, não é? Porque ele está falando de um sentimento ou de uma atitude que não é linear, não é uma coisa que leva a outra.
nós estamos começando a ver que o amor de Deus, ele se dá através de uma circularidade. Tudo bem, David? Você chegou perfumada, perfumou o ambiente. Acho que o meu olfato não está tão aguçado assim, porque todos concordaram comigo. Isso é ótimo, né? Isso é bom. Bom, gente, então, Jesus, ele quando fala sobre esse amor, ele apresenta não um amor que, para que aconteça, tem que ter alguma coisa antes. Muito pelo contrário, o amor de Deus, ele é uma circularidade, envolve toda uma relação de dar e receber, de se envolver, de estar junto, de participar ativamente de tudo aquilo que ele tem pensado em amor por nós. Por isso que a frase inicial que eu quero começar essa meditação é essa que está aí no informativo de vocês, no boletinzinho, né? No nosso questionáriozinho. E tem a cola aqui para você acompanhar. O amor de Deus revelado em Cristo é um amor encarnado. Ele se faz presente, ele se realiza em carne e osso, ele se faz gente, ele se humaniza, ele torna-se uma pessoa. E essa pessoa procura o outro, a fim de realizar o amor em sua plenitude. O amor de Deus não estaria completo se ele não se manifestasse entre nós como uma pessoa. E se essa pessoa que encarna a pessoa de Deus não procurasse gente como a gente para dizer que Deus ama. Vejam que coisa interessante. Essa circularidade aí, né? João está apresentando essa circularidade que envolve o amor. Como é que é essa circularidade? Jesus nos amou e espera que amemos o próximo como a nós mesmos, do jeito que ele ama a gente, a fim de que amar o próximo possa significar o que nós sentimos pela obra que Deus fez na pessoa de Cristo. Por que que eu amo o meu irmão e a minha irmã? Não é porque eu gosto dele, porque gostar é uma coisa, amar é outra. Eu amo porque Jesus amou assim. Jesus não perguntou quem é a pessoa, o que ele fez de bom ou de mal. Jesus amou e simplesmente, ponto final, é verbo intransitivo, não tem complemento. Amou e ponto. Jesus ele chegou a dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Porque eu amei. Agora, se você, por eu ter amado você, se dispõe a fazer aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo que eu ensinei, aquelas lições de vida que eu deixei, então você me ama também. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? É uma circularidade. Deus nos ama e ele envia seu Filho por amor. E esse Filho nos ensina um mandamento novo, que é o mandamento do amor. O mandamento de Jesus é esse: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Façam essa circularidade acontecer entre vocês. Não porque vocês gostem, não porque isso é bonitinho, não porque isso é um programa, não porque isso é norma moral da igreja. Façam porque vocês se amam e porque vocês amam Jesus. E se isso está acontecendo, gente, vocês então entenderam tudo. Como eu os amei, diz Jesus, vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso que nenhum estatuto de igreja, nenhum corpo doutrinário estabelece como regra moral, como procedimento, amar. Você pode procurar em todas as estruturas
das denominações religiosas e colocando lá como regra número 1, amar, porque não tem como, porque quem deu esse mandamento é Jesus. Jesus que disse para a gente, amem, amar de que jeito? Amar do jeito que o Papa ama? Ninguém vai conseguir. Amar do jeito que o bispo ama? Ninguém vai conseguir. Amar do jeito que o apóstolo ama, que o profeta ama? Amar do jeito que o pastor Irênio ama? Ah, gente, vocês não vão conseguir. Mas Jesus diz, como eu, Jesus, os amei, vocês devem amar uns aos outros. Não é uma condição religiosa, não é uma condição de pertença a um segmento, é condição de identidade como cristão no mundo. Quer ser um cristão autêntico? Amem. Não existe cristão que não ama. Se você não ama, está faltando alguma coisa para se tornar um cristão autêntico. E é interessante, gente, que quem assume essa relação, não tem nada a temer. Os cristãos que amaram a fé, a vida, o próximo, a comunhão, eles foram perseguidos, eles foram torturados, muitos deram sua vida pelo Evangelho, mas eles não temeram. Eu acho que tiveram medo, né? Se alguém disser, Irene, você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Eu acho que eu vou ter um medinho, sim, com certeza. Não é fácil, né? Eu não vou, né, sorrindo como quem vai para Disney. Eu vou sentir um pouquinho, sim, vai doer um bocado. Mas eu não terei esse medo paralisante que me desespera, que me angustia. Porque eu sei que pelo amor que o Senhor tem por mim, Ele me espera de braços abertos, lá nas suas mansões celestiais. Olha, meus irmãos, onde Jesus é amado, onde Jesus é amado, onde esse amor circular de Jesus acontece, nada pode resistir. Não existe resistências em relação a esse amor circular de Jesus. Não existe resistência. É interessante que essa pergunta, essa afirmação de Jesus, se deu por causa de uma pergunta feita por Judas. E Judas faz a seguinte pergunta, olha só, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Se o Senhor ama o mundo, como diz lá na passagem de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Você não ama o mundo? Então diz isso para o mundo, não diz isso para a gente. Como é que é isso? Por que não dá essa mensagem direta para o mundo? Por que não fala objetivamente para as pessoas? Por que teve que dizer para a gente primeiro? Aí então é que Jesus vai explicar no texto que lemos do começo da mensagem. O texto que serve de base para essa mensagem. É porque eu tenho uma proposta de vida. Se vocês me amarem, vocês vão fazer com que esse amor aconteça no mundo. Vocês vão obedecer o meu mandamento. E se vocês obedecerem o meu mandamento, o amor vai se espalhar pelo mundo. Olha que palavra bonita, né? Jesus, respondendo a Judas, diz que há duas coisas importantes que vai acontecer por causa do amor. Duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a boa notícia vai se espalhar. O Evangelho é isso, o Evangelho é boa nova. E essa boa nova é o fato de que Deus nos ama. É isso que é maravilhoso. Tem alguém que se importa com a gente, tem alguém que se preocupa com a gente e tem alguém trabalhando por nós. O anúncio de que Deus nos ama é a boa notícia para toda a humanidade. Quem vai levar isso? Eu e você. Como? Falando? Acho que muito mais fazendo, muito mais realizando.
E em segundo lugar, Jesus deixa claro de que quando este amor não acontece dessa forma circular, quando esta circularidade do amor de Deus não se realiza, isso é uma tragédia. A grande tragédia que pode acontecer na nossa vida é a gente interromper essa circularidade do amor de Deus, por causa de alguma coisa que me impede de exercitar o amor de Jesus na minha vida. Então a gente tem um problema, né? A gente precisa corrigir isso. Porque, pela expressão de Jesus nessa circularidade do amor, toda prática de amor é retribuída e compartilhada como dádiva para com todos e todas que acolhem ao convite amoroso de Jesus. É bênção, é presente para nós, quando a gente se coloca à disposição de Jesus para exercitar o seu amor. Por isso que o amor, ele sempre nos inquieta. Por isso que ele sempre nos surpreende. O Senhor está sempre nos cutucando. Ele está sempre nos interpelando. Eu queria apontar 3 coisas dessa interpelação do amor de Cristo em nossa vida. Como o amor de Cristo nos interpela. Em primeiro lugar, é o fato de que nós somos surpreendidos o tempo todo por um Deus que fala. Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala com a gente e Ele fala porque Ele nos ama. É por amor que Deus vem a nós a fim de revelar seus propósitos e trazer sua graça salvadora. Como Jesus disse, estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. É Ele que está chegando até vocês, através de mim. Mas é Ele que tomou a iniciativa, é Ele que quis vir na minha pessoa para estar com vocês. Ele quis se fazer o Deus conosco aqui entre nós. Deus fala em meio às nossas condições concretas de vida. Talvez a gente fique imaginando, mas como que Deus fala? Será que Ele usa um megafone? Será que Ele usa rede social? Será que Ele usa algum instrumento de comunicação? Não, Ele fala através das nossas convivências. É por isso que Jesus disse certa vez que se a gente se calasse, as pedras clamariam, porque Deus fala através das condições concretas de nossa existência, através de nossa realidade concreta, diante das nossas dores, em meio ao nosso sofrimento, na hora de nossas lutas, Deus sempre traz consolo, Ele traz palavra de admoestação, Ele nos encoraja, Ele faz com que a gente possa perceber que Ele está perto, que Ele não nos abandona, mesmo nas situações mais difíceis. Diz a palavra de Deus assim: com Ele falo face a face claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Quem era esse? Era Moisés. Moisés, eles tinham uma relação de comunicação com Deus. Ele entrava na tenda do encontro para poder falar com o Senhor. E Deus falava com ele, e ele falava com Deus. Eu fiquei me lembrando aqui da Madre Teresa de Calcutá, numa entrevista, que disse que ela gastava tempo orando ao Senhor, falando com Deus. Aí o repórter ficou entusiasmado e perguntou para ela: e o que é que você fala para Deus? Eu? Nada. Ele só me escuta. Ele que fala comigo. Eu só escuto Deus falar comigo. Ah, Deus fala contigo? Fala. E aí, então, o repórter pergunta: mas o que Deus fala contigo? Nada, ele só me escuta. É um discurso calado, meio insano, não é? Mas é isso mesmo, é a gente sentir a presença de Deus. Não são palavras verbalizadas como as nossas. Nós é que precisamos disso.
Deus fala ao íntimo do coração. Deus está conosco mostrando o seu amor, sua graça. Deus usa seus mensageiros. E Deus usa até mesmo anjos para falar com a gente. Bom, eu não estou falando aqui de anjo de asinha, não. Eu estou falando dos mensageiros de Deus. Muitas vezes, pessoas que não têm, que a gente não imagina que tivesse qualquer intimidade com Deus, Deus usa aquela pessoa. Tive uma experiência muito interessante quando estava vindo procurar emprego. A única vez na vida que eu procurei emprego. Então, eu fui na universidade onde eu trabalhei, entrei no escritório da coordenação e a pessoa me falou, é de você que a gente está precisando. E aquilo foi palavra de Deus para mim. Passou-se o tempo, eu encontrei de novo com aquela coordenadora na universidade, que é uma grande universidade, era difícil da gente esbarrar um com os outros. E eu disse para ela, olha, você foi um anjo de Deus na minha vida. Aí ela ameaçou chorar. Por quê? Porque você disse aquilo que eu precisava ouvir. Eu precisava de um emprego, precisava de uma porta aberta. E você disse que era de mim que vocês estavam precisando. Deus usa anjos, mensageiros, pessoas. Você lembra quem Deus usou para falar contigo, trazer uma palavra de consolo? Você lembra de alguém que fez isso na sua vida? E muitas vezes essas pessoas passam pela vida da gente despercebidas, porque nós não damos valor por essas palavras de consolo, de encorajamento, de paz que nos são trazidas por esses mensageiros que Deus usa para falar conosco. O Deus que fala é o Deus que se compadece. Ele fala com a gente porque tem compaixão da gente, porque chora conosco. Ele reconhece que nós não temos condições de sair, de nos livrarmos das nossas condições de perdição por nós mesmos. Não há nada que o ser humano possa fazer para que ele se salve da sua condição de perdição. E é por isso que ele fala, e ele fala para apontar caminhos de libertação, caminhos de transformação, caminhos de salvação. Naquela época, não é? Quando Moisés falava com Deus, o povo viu que era possível ouvir Deus falar. E eles diziam, hoje vimos que Deus fala com o homem e que este continua vivo. Ah, que Deus fale com a gente. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus fale com a gente o tempo todo. Que nunca falte na nossa vida um Deus que fala. Essa voz divina no nosso interior, no nosso coração, para a gente poder ser direcionado para uma vida mais feliz, mais útil, mais significativa no mundo. A segunda maneira como o amor nos interpela e nos surpreende é que nós somos atraídos por um Deus que ama. Olha, gente, eu não quero aqui, porque o calvinismo tem um conceito que eu gosto até. Eu não sou calvinista, mas eu acho interessante essa percepção de João Calvino ao dizer que Jesus é irresistível. Só que ele diz que é irresistível para os escolhidos. Não, ele é irresistível para todo mundo. Não há ninguém nessa vida que contemple o gesto de amor de Jesus que não se sinta atraído. Nós somos atraídos por aquilo que Deus demonstra do seu amor por nós. O amor de Cristo, o amor de Deus representado na pessoa de Cristo, nos atrai. Nós somos movidos por isso. E não há ninguém nesta vida que não venha se deixar ser movido por esse amor impressionante. É por amor que Deus se fez como um de nós, para fazer parte da nossa história, para entrar na nossa realidade, para nos
demonstrar esse amor, para tratar com carinho das nossas aflições, para habitar junto com a gente. Diz lá Jesus no texto que lemos: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. É o amor de Deus que faz isso, que faz com que Deus sinta vontade de morar com a gente, de ocupar a nossa casa, de ocupar os espaços da nossa vida. E quando eu sei disso, eu me sinto atraído a permitir que este ser amoroso, louco de amor, participe da minha vida cotidiana. Por amor, somos acolhidos como filhos de um Pai amoroso e compassivo. Ele dispensa a cada um de nós, de modo particular, seu cuidado. Ele nos ouve, nos consola, nos fortalece, nos encoraja e nos habilita a fazermos sua vontade. Como que não vou amar um sujeito desse? Como que eu não vou ser atraído por isso? Um Deus que ama é tudo aquilo que nós precisamos. Vejam como é grande o amor que o Pai concedeu. O apóstolo João dizendo, 1 João 3:1, sermos chamados filhos de Deus. Que gesto carinhoso. A gente desamparado, sem pai nem mãe no mundo. E o Senhor vem e diz, você é meu filho. Vem fazer parte da minha família. Vem sentar à mesa comigo. Deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu cuidar das suas feridas. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu esse Pai amoroso ainda. Está precisando conhecer, não é? Porque o amor dele é para todo mundo. Que maravilha, né? Então, meus queridos, minhas queridas, quando nos abrimos para esse cuidado amoroso de Deus, não há outra alternativa de vida a não ser aquela em que Cristo toma forma na vida da gente. Não há outro jeito de viver a não ser como a vida do Filho de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso ele dizia, como está lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O irresistível amor de Deus, ele me alcança para que eu tenha uma vida significativa no mundo. E em terceiro lugar, somos interpelados porque somos constrangidos. A expressão constrangido é uma expressão muito forte, né? Mas você vai entender o que o Senhor quer nos dizer com isso. Somos constrangidos por um Deus que sofre. Somente um Deus que ama é capaz de sofrer. Somente quem ama, não é verdade? Quem não ama, está nem aí, né? Eu não amo meus filhos, então larga no mundo, deixa criar, né? Mas quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Jesus, ele diz, se alguém me ama, vai ser movido pela minha palavra. Vai entender o que eu quis dizer. Porque sabe que o que eu disse é para o bem de vocês, não é uma invencionice. Eu não inventei essas palavras do acaso, não tirei de um livro de autoajuda,
Não é uma filosofia vã. O que eu estou falando é vida. O manual do Criador diz que a gente precisa experimentar o amor de Deus na nossa vida. É a única forma de ter vida, segundo o manual do Criador, é permitindo que o amor de Jesus se realize na minha vida. A história da revelação do amor de Deus em Cristo, ela nos comove, porque é a história de quem se entrega desesperadamente em socorrer quem enfrenta um perigo iminente. Como é que é isso? Eu li uma certa vez uma história de uma ponte que tem no rio Mississippi. Eu não sei se essa ponte existe de fato, mas eu li a história. A ponte, ela faz um atravessado assim. Ela, em vez de ser elevadiça, ela vira de lado. Então, quando o trem está vindo, aí aquela ponte volta para o normal para completar a linha de trem. Quando não tem trem passando, vai passar o navio, então a ponte se abre lateralmente. E esse manejo da ponte é feito por um funcionário, né, da rede ferroviária que fica ali na cabine controlando. E ele estava esperando o filho chegar de viagem. Vinha num daqueles trens. E no dia que o trem estava chegando com o seu filho dentro, ele fez o manejo da ponte. A ponte moveu e tinha uma pedra que não deixou fazer o engate certinho. E ele entrou em desespero. Meu filho está dentro daquele trem. O que eu faço para salvar o meu filho? Porque se esse trem descarrilhar, eu vou perder o meu filho. E ele então corre para a ponte para mover a pedra, mas não dá tempo dele sair e o trem o atropela e ele morre. Morre para que seu filho não morresse. Essa história parece que nos comove, não é? Mas foi isso que Deus fez conosco. Ele sabia que gente como a gente, eu e você, estamos caminhando para uma perdição. A humanidade caminha por uma perdição. E ele então se entrega. Ele sabe que vai morrer. Vai ser crucificado. Mas ele não abre mão de se colocar de uma tal maneira que possamos experimentar a salvação. Por isso que Paulo diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como que eu vou viver daqui por diante sabendo que alguém morreu por mim? Morreu pela minha libertação. Morreu pela minha liberdade. Como que eu vou viver sem dar valor a essa pessoa que morreu por mim? Interessante que essa tradução, ela nem sempre é a mesma em várias versões. Eu fiz um levantamento das muitas traduções que esse versículo tem. O verbo constranger é utilizado de vários modos. E eu acho que constranger é pouco. Constranger é dizer, ai, tadinho, ai, coitado, né? Não é despertar essa comiseração. Mas a palavra originária, lá, que está lá no texto grego,
quer dizer exatamente os seguintes significados: impelir. O amor de Cristo nos impele, impulsiona, nos empurra para frente, nos motiva. Há uma tradução católica chamada Edição Pastoral que usa o verbo mais conhecido. O amor de Cristo nos impulsiona. A Bíblia Viva, que é uma tradução livre das Escrituras, diz: o amor de Cristo nos governa. E a nova tradução da linguagem de hoje trouxe ainda algo muito mais profundo. Somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Quando eu sei que alguém se deu por mim, eu não tenho mais condições de viver do mesmo modo. Para a gente concluir essa palavra, gente, como eu disse num dos momentos dessa reflexão, e tenho dito repetidamente, o amor é a marca distintiva da fé cristã. Não existe cristão que não ama. Não tem cabimento cristão que tem ódio, de qualquer natureza. Não tem cabimento cristão que tem preconceitos de qualquer natureza. Não tem cabimento cristão que tem discriminação de qualquer natureza. Crente que trama vingança não tem cabimento. O que caracteriza a vida do cristão é o amor. O amor, ele nos identifica. Nós somos identificados pelo quanto amamos uns aos outros. Não são nossas formas litúrgicas, não são os nossos templos, não são as nossas retas doutrinas que nos identificam. Somos reconhecidos como cristãos pela capacidade de amarmos uns aos outros como Jesus amou. Nessa circularidade de amor que Jesus demonstrou por nós. Para a gente encerrar, quero deixar aqui João 13:35, diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, ensina-nos a amar. Ensina-nos, ó Deus, a fazer do amor a nossa identidade, a nossa marca distintiva como cristãos no mundo. Que todos e todas que têm ouvido esta palavra possam se sentir, ó Deus, encorajados, impulsionados, constrangidos até, a se envolverem com essa circularidade do amor demonstrado por Jesus, dessa boa notícia do teu amor por nós, dessa obra grandiosa que é resultado do teu amor. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final, então, da nossa experiência de culto, né? Terminando nossa mensagem, quero deixar um convite àqueles que nos assistem a estar conosco numa de nossas reuniões. É só deixar a informação aí nos comentários, né? E nós estaremos em contato. E até a próxima. Domingo que vem encerramos esta série de mensagens e será uma bênção a gente poder compartilhar mais um conteúdo com os irmãos e irmãs.